Então é uma cidade que cresceu completamente desordenada. A Zona Sul, acho que muita gente aqui ia na Represa como área de lazer, né, no Yacht Clube de Santo Amaro, que aliás é lindo até hoje, ou o Clube de Campos São Paulo. E aquilo foi destruído na década de 60 pelas ocupações e de 70, né, de Brasil Grande, a Erundina, aquela coisa, também deixou vir todo mundo. Então São Paulo ficou com uma... Bom, e eu vendo tudo isso, fui acompanhando todas essas coisas que eu falo, eu mais dos 13 anos para frente é que eu acompanhava com mais interesse, mas antes eu vi tudo isso acontecer, né? Então, você vai... A memória ainda é muito presente e, principalmente, me remete a que dá para resolver os problemas da cidade, né? São muitos anos de uma desordem, mas que é possível você resolver, porque, graças a Deus, a tecnologia avançou muito, então você consegue resolver alguns problemas. Bom, resumindo, eu resolvi ir para a área pública na década de 90, em 94, quando o Covas me convidou para ir para o governo do Estado, porque eu era presidente da Metalúrgica Matarazzo e ele queria alguém que conhecesse empresa para assumir a CESP, que era a terceira maior empresa do país, estava quebrada e precisava fazer uma reestruturação do Estado todo. E aceitei. E lá com o Covas eu aprendi que era possível fazer política direito, contrariamente ao que sempre todo mundo achava, né? O negócio das estatais, só corrupção, só não sei o quê. Bom, de fato era complicado. Nós pegamos o Estado numa época bem difícil, em condições bastante ruins, né? E tanto que eu, depois de pouco tempo, 4, 5 meses, eu falei para o Covas, no caso da CESP, tudo bem, daria para recuperar, porque ela era uma estatal. Estatal é uma delícia, não tem fim de mês, vamos dizer. Não dá para pagar a Eletrobras, que fornecia parte da energia que vinha de Itaipu para São Paulo. Não paga, porque senão o que vai acontecer? Nada. Não vão cortar a energia de São Paulo. Então, você transfere a dívida para o outro lado. Eu falei, olha, dá para arrumar, mas não continuando como está, que eu sabia que nem era o espírito dele. Bom, resumo, fizemos uma reestruturação e o Covas, olha que não era muito fã de privatização. Eu, na época, fiquei convicto que o Estado era um desastre como gerenciador, porque uma estatal daquela época era exatamente como uma grande empresa familiar. Você tinha a empresa, cada partido indicava uma diretoria da CESP, exatamente como era na Matarazzo principal. Cada ramo da família indicava um diretor. Nem precisava ser muito competente, basta que representasse a família. E ninguém se reportava ao presidente, todo mundo se reportava ao ramo da família, como os diretores da estatal se reportavam ao seu partido, nunca ao presidente. E o Covas autorizou mudar tudo isso, tanto que eu escolhi todos os diretores da empresa, reduzimos 55% do efetivo de 23 mil funcionários, ela ficou com 9 mil. De uma empresa quebrada, foi o maior lucro do Brasil 4 anos depois. Então, eu vi que dá para você fazer gerenciamento público com eficiência, e que na área pública é onde você realmente podia fazer a diferença. E eu aí fiz uma opção que não queria mais voltar para o setor privado, queria fazer carreira na área pública. De lá, fui secretário de Energia do Estado, o Covas, depois do segundo governo Fernando Henrique, fui com ele para lá como ministro de Comunicação por 3 anos, e foi o máximo que o Fernando Henrique foi um PhD em Sociologia Política ao vivo, né? 24 horas por dia. Eu acho que o governo dele fez a grande revolução que o Brasil precisava na área pública, que foi a privatização, foi bom, enfim, as privatizações sem nenhuma dúvida, a lei de responsabilidade fiscal e as novas carreiras públicas do funcionalismo. Hoje é muito fácil todo mundo criticar, é interessante, eu até recuperei, estava passando os meus videocassetes para, nem MP, sei lá como é que chama, não é pendrive, para nuvem, sei lá para onde, estava vendo umas entrevistas que eu estava dando em 95, e a privatização da CESP, onde eu apanhei literalmente na porta da Bolsa de Valores, porque falar em privatização
era um horror naquela época, e os próprios jornalistas das entrevistas, eu apanhava de tudo que era lado. Eu reduzi pessoal, achava que era um absurdo fazer isso. Me lembro a manchete da Folha, do Estadão, quando demitia a mulher do piloto que tinha caído com Ulisses Guimarães, de helicóptero. E aí eu até perguntei, fizeram um escândalo. Eu falei, mas por quê? Qual é o problema? Ela não é concursada. O piloto não era da CESP. O Ulisses Guimarães não era o dono da empresa. O aeroporto, o helicóptero não era da CESP e ela foi contratada depois da morte do marido. Por quê? Então a empresa tem a obrigação de carregar todas as viúvas de pilotos de helicóptero do Brasil? Não, e aí você punha a pergunta, como é que te respondiam? Realmente os próprios jornalistas na época olharam e falaram, bom. E assim, eu fui fazendo essas dispensas da CESP. Tinha gente que não aparecia na empresa há 8 anos, 9 anos. E casos muito interessantes. O filho de um deputado que ia lá de Porsche buscar a cesta básica todo mês. Então, e essas coisas eu ia perguntando publicamente. É razoável? Porque senão você não consegue mexer. Porque cada movimento que você ia fazer, as pressões eram sempre muito grandes. Então, e foi indo, né? Nós fomos fazer, eu me lembro, teve um sujeito que apareceu lá dizendo que queria trabalhar, e era interessante, porque ele era dono de uma loja na Rua Augusta e tocava a loja dele. Eu falei, mas por que você não... Ah, eu não vinha porque eu não concordava com aquele tipo de coisa. Agora eu quero vir. Eu falei, entendi. Cada deputado nosso tinha funcionários da CESP em gabinetes, a Secretaria de Cultura do Estado era toda funcionários da empresa. Bom, então esses movimentos, hoje, todo mundo acha facinho fazer, mas vai fazer naquela época, mexer com isso. Então, me chamou a atenção quando eu vi essas entrevistas eu fazendo, que eu tinha que me defender o tempo inteiro de coisas que hoje, e é interessante porque hoje chamam o Fernando Henrique de comunista. É bacana ver isso. É muito interessante, porque naquele período, para enfrentar o Lula 2 vezes e ganhar 2 eleições no primeiro turno, tinha ninguém aqui querendo fazer. Ele fez. Propor privatização, ninguém tinha coragem. Ele propôs. E aí que eu digo, isso que eu acho que é liderança. Não estou aqui para defender Fernando Henrique, estou apenas aqui para dizer o seguinte, o que aconteceu com o Brasil? Nós não temos mais líder nenhum. Né? Agora tem. Não sou bolsonarista também, mas por que ele conseguiu ter liderança? Porque ele defendeu coisas que eu posso não estar de acordo, mas muita gente está de acordo. Ele teve coragem de enfrentar e de falar certas coisas. Quando você fala, por um lado, eu aprendi isso com o Goldenberg, professor Goldenberg, que eu falava, professor, o senhor escreve os artigos maravilhosos, mas por que o senhor faz questão de ser desagradável em algumas coisas? O senhor faz de propósito? Ele falou, não, você tem que ter posições claras, senão você nem agrada muito, nem desagrada muito, e não vai nem agradar ninguém também. E é verdade. Então, no geral, ninguém mais quer ter liderança em nada. Todo mundo faz pesquisa e quer falar, os políticos isso, né? Quer falar o que as pessoas querem ouvir. Então é o político que segue a massa. É a massa que convence, ele quer fazer sempre o papel do bom moço. E aí foi o politicamente correto, só falando o que as pessoas querem ouvir. Isso é a antiliderança. Eu sempre brinco, se Churchill vivesse aqui hoje, não viraria Churchill, porque ele faria uma pesquisa aqui, brasileiros, nazistas estão chegando, vamos para a guerra ou não vamos para a guerra? Lógico, nenhum inglês falaria vamos para a guerra. Não vamos para a guerra. Ele não teria ido para a guerra, teria ganho a eleição seguinte, só que teria sido um dos primeiros-ministros a mais da Inglaterra. No entanto, não fez pesquisa, a Inglaterra não queria ir para a guerra, ele tinha convicção que devia, ganhou a guerra, perdeu a eleição, mas entrou para a história como o maior estadista do século XX. Por quê? Quer dizer, você tem que ter convicções. Bom, e isso eu fiz toda a minha carreira assim. Aí fui lá para Brasília, fui embora de Brasília, eu sempre falo que eu detestei tanto Brasília que eu desci a rampa com o Fernando Henrique, nunca mais voltei, desde 2002. Tem no meu currículo, que eu não vou mais para lá. Não gostei.